Vamos lá, pessoal. Boas pessoas, vou começar mais uma aula aqui. Bom é que a minha voz é diferente. Meu nome é Edgar. O começo é fácil de editar no YouTube. Não, sou, para com isso, tem que deixar. Nossa, então lá pro meio a gente... Aí Tem que soltar de complica. novo. O meio é complicado. Me lembre, Antigamente eu gravava o áudio no celular, que ficava mais limpo, sacou? Só que, pô, dá maior trabalho pra renderizar aqui. Parei com isso. Guilão. Bom, pessoal, o que vocês lembram da aula de ontem? Quem prestou atenção? A gente fez section, Nossa, a gente fez e parcelamento a gente fez layout e a gente usou sections e a gente mexeu também com uma variável Eu vi pra você falar o nome. Ontem eu vi alguém aí que tava com o layout da aplicação igualzinho da página do Facebook, cara. Fiquei de cara. Será que era o meu? Não Era sei. eu, Rapaz, o cara... Mas era porque eu tava mexendo no Facebook. Ah, tá. Ah! Até post tinha lá. A foto do cara. Oi, Edgar. Tá me zoando aí? E aí, meu filho? Já tá até né? Vamos lá, pessoal, olha só. Peraí, professor, deixa eu ligar o Lara agora. Isso aqui já veio pronto. Novo. Seguinte, pessoal. Ontem a gente falou do include. Vocês lembram? Foi a parte final da aula, a gente falou do include. O include é para trazer uma view parcial. Eu não cheguei a citar esse nome view parcial, mas o que a gente está fazendo aqui são views parciais, sacou? A gente tem a nossa view de layout e cada view de cada página do nosso sistema vai ser uma view parcial relativa àquele sistema. Ela vai herdar do layout, por exemplo, e herdar de outras que vocês quiserem. E outra coisa que a gente pode fazer é incluir views parciais dentro da nossa view principal. O exemplo que eu tinha dado para vocês aqui era do botão de login e a gente inseriu ele aqui no index. Cadê ele? Tinha inserido aqui? Tinha inserido em algum lugar. Mas com o include a gente consegue inserir. Tá junto nele, aqui. Então, pessoal, o include ele vai inserir essa view, no caso de layout, botão login, de uma vez, né? Ele não vai, se você colocar vários includes aqui, ele vai colocar várias vezes, óbvio. Mas nesse modelo, por exemplo, vamos supor que você está construindo o seu site e você tem uma barra lateral no site onde mostram os últimos comentários, por exemplo, certo? Aí vamos supor, vamos lá, vamos criar uma nova view aqui. Layout ou só uma nova view no cliente? Vamos fazer o seguinte, novo, a gente vai ter que ter aqui, não, a gente já tem mercadorias, né? Tem mercadorias, vamos colocar aqui uma nova view, novo arquivo PHP. Por exemplo, aqui é um exemplo, item.blade.php. Isso aqui, pessoal, seria um exemplo, como naquele caso do post lá, dos comentários. A gente teria sabe, blog, por exemplo. Blog tem na barra lateral lá do blog, tem os últimos comentários, por exemplo, os últimos posts. Então aqui nesse caso eu quero, sei lá, mostrar na lateral as últimas mercadorias que entraram no sistema, sacou? Daí o que eu vou fazer? Por exemplo, lá na minha barra lateral eu tenho uma div class mercadoria, vou colocar item mercadoria. E essa div, ela, por exemplo aqui, item.blade.php dentro de mercadorias. Aí aqui dentro a gente vai imprimir o nome da mercadoria. A gente pode colocar mercadoria. Vamos colocar só mercadoria, mas no nosso caso lá, quando a gente estiver acessando o banco de dados, vai ser mercadoria, nome, sacou? Mas nesse momento aqui que a gente ainda não está com banco, só lembrando, pessoal, então semana que vem a gente só tem uma aula. E uma Excel Craft tem o banco. A gente só tem uma aula na semana que vem? Porque a gente vai começar banco de dados na semana que vem, sacou? Porque é feriado, né? Sexta-feira é feriado. Quinta e sexta é feriado. Ah, é? Não, tá ligado?
Tá. Já tinha pasta mercadorias. Aí eu criei um arquivo chamado item.blade.php. Beleza. Como é que a gente vai passar a... Vou te mostrar. Aí, por exemplo, pessoal, aqui no nosso... Vamos aqui na nossa lista de mercadorias ainda. Vamos supor que a gente tem aquele painel lateral que eu falei com vocês. Aí a gente tem esse login. Tá meio bagunçado esse código porque eu não organizei ainda no layout, mas vocês vão ter que fazer isso, beleza? Porque a gente tem que organizar e vocês vão ter que montar um sisteminha, né? Nem que seja assim com layout básico, sacou? Eu não vou exigir front-end aqui, sacou? Mas depois eu posso até citar algumas funcionalidades que o Laravel tem para front-end. Tem uns gerenciadores de Quando você não quiser fazer isso na aula, porque talvez você possa perder tempo, que é algo a mais, você pode fazer um videozinho desse e postar pra gente lá. Eu tenho bastante tempo. Não, pô, mas sei lá. Não tem como não, cara. É aqui na aula, só o que dá pra passar, entendeu? Nossa, que profissional, né? Eu sou mal, cara. Vamos lá. Pô. Mas eu falei que professor faz mal de pobreza, né? Você sabe. Vamos lá, pessoal. Por exemplo aqui, sei lá, div, class, sidebar. Sidebar todo mundo sabe o que é, né? Não. Barra lateral. Vamos lá, barra lateral. Mais fácil, né? Barra div. A ideia, pessoal, é o seguinte, esse item mercadoria, ele vai servir para qualquer coisa, sacou? Você vai poder colocar esse item de mercadoria em qualquer lugar. Nesse caso aqui, a gente está querendo inserir as mercadorias no painel lateral, sacou? Na barra lateral do site. O que a gente vai fazer? Aqui vocês estão vendo que a gente tem a lista de mercadorias. A gente já está recebendo essa lista de mercadorias aqui. A gente passa lá do controller. A gente está passando o nosso array de mercadorias para view. Beleza? Então tá. O que a gente faria aqui se a gente fosse com include? A gente poderia fazer um for e colocar os includes. Mas o Laravel, ele tem uma diretiva chamada it. Essa diretiva it, pessoal, ela vai... Você consegue referenciar, fazer includes baseados em cada item de uma lista. Sacou? Então como é que vai funcionar? Vamos lá. It. Aí aqui vai entrar o nome da view, que é mercadorias.item. Segundo parâmetro, vai entrar o array, no caso aqui mercadorias. Terceiro parâmetro, o nome da variável do item que a gente está passando para lá. Lembra do for each aqui? No for each ou for else a gente tem mercadorias como item, tá vendo? Aí olha agora aqui na nossa view a gente colocou o nome da variável como mercadoria. A gente poderia colocar aqui item também, tá bom? Vamos lá. Tem que ser o mesmo nome que item tá... mercadoria. Tem que ser o mesmo nome referenciado aqui. Aqui então, entre aspas, item mercadoria. Beleza? O mesmo nome aqui. Item mercadoria. Tá. E o último parâmetro é o nosso fallback. Sacou? O que seria esse fallback? Vamos colocar aqui, por exemplo, novo. Criar uma nova view. Por exemplo, item traço vazio ponto blade.php. Item traço vazio, ou itens, né? Enfim, mas como eu coloquei item ali, vou manter item. Quando não tiver mercadoria, ele vai mostrar essa view, sacou? Então deixa eu pegar aqui o conteúdo desse cara. Então aqui vamos colocar nenhuma. Aquele item blade ele vai ficar sem nenhum extends mesmo, vai ficar só aquilo ali que você fez? Oi? Não vai ter nenhum. Não tem extends, é o it. Aqui a gente está usando a diretiva it, sacou? Beleza. Ou seja, é igual for it lá. Cada mercadoria vai representar
Cada mercadoria aqui vai ser inserida como um include, sacou? Então aqui é como se a gente tivesse um for each com include toda hora, sacou? Você colocou nenhuma mercadoria lá? Eu coloquei aqui no item vazio nenhuma mercadoria. Nenhuma mercadoria encontrada. Porque senão, se a gente não tivesse fallback, pessoal, vai mostrar a barra lateral sem nada, sacou? Você colocou dentro de uma div aqui, né? Dentro de uma div, isso. Peguei só copiei e colei, sacou? Item mercadoria. Então aqui a gente vai colocar o fallback, que vai ser mercadorias, ponto, item vazio. Então vamos lá, primeiro parâmetro, a view, que a gente está querendo dar os includes, sacou? Para cada item aqui da mercadoria, que é no nosso caso mercadorias.item. Segundo parâmetro aqui da nossa função it, da diretiva it, o vetor, o array mercadorias. Terceiro parâmetro, o nome da variável que a gente está passando para essa view, nesse caso aqui, item mercadoria. E o quarto parâmetro, mercadoria, item vazio. Vamos colocar aqui algum estilo, porque senão a gente não vai ver o que isso aqui vai fazer. Deixa eu pegar aqui, está muito pálido o nosso sistema. Vamos lá. Public CSS. Aqui tem um app CSS. Então aqui deixa eu referenciar aqui no principal. Não é CSS. Aqui tem um app.css. Tá, vamos lá. Ponto item mercadoria. Vamos colocar aqui nesse cara, sei lá, uma borda. Fundo. Vamos dar pra colocar aqui. Vamos pôr, sei lá, cinza. Opa. Aí, pessoal, pra gente ver que isso é um sidebar mesmo. Ah, tá, vamos colocar aqui. Display line block. Quem lembra disso? Você lembra que você esqueceu? Sidebar, ele já vai criar um sidebar. Vou colocar aqui padding, Vou deixar um nome aqui que acho que vai, né? sei lá, 20 pixels. Esse é sidebar não. Esse é sidebar. Aliás, vamos colocar uma largura. Altura 40 e lá, altura da linha. Vou colocar uma margem também. 2 pixels. Aí a gente tem ali também o que a gente colocou? Barra Não tem lateral. nenhum nome no Oi? site. Barra lateral, o que eu vou fazer? Eu quero sidebar, então eu vou colocar essa barra lateral lá na minha direita. Então, a gente pode fazer, vamos lá. Vou colocar float mesmo. Você float right. Tá certo, o resto vai aqui pela mercadoria mesmo. Será que vai funcionar? Então aqui, ó, alterei o meu link. No sidebar você colocou float, né? Coloquei float right. Só pra ficar no sidebar mesmo, entendeu? Teoricamente isso vai funcionar. Tem nav bar. Deixa eu tentar abrir aqui, pessoal. Aula 1.app. Levar mercadorias. Tá lendo? Aqui usando
Verticante. Não chegou. Não ficou bem no sidebar não, mas pelo menos ele listou aqui. Aqui a gente teria que colocar a largura máxima, né? Faltou a largura máxima aqui. Ele vai colocar em cada lado e vamos fazer melhor aqui. Position, Absolute, Right, 10x, Top, 50 pixels. Agora vai ficar no sidebar. Opa. Sabe o nome da classe que eu tenho que colocar para ser um sidebar no Bootstrap? Foi não? Foi? O nome da classe que eu tenho que colocar para ele virar um sidebar no Bootstrap? Não. Dá uma olhada lá, pô. Não sei o que é não. Eu preciso saber de cabeça. Não mexo tanto assim com o Bootstrap não. Tenho um pouco de problemas com esses negócios. Não gosto muito não, fala a verdade. Ah, aqui ó. Por que não deu? Position. Os brasileiros. Aí. Agora é um sidebar. Cachorro, mas é um sidebar. Tem como usar na frente lá? Tem. Qual que você quer? Não é for it não, é it só agora. It. For it é a estrutura de repetição, tá bom? O loop. Nesse caso aqui é o it, ele é específico para você usar uma view, sacou? Você vai acabar fazendo um loop também, entendeu? Mas é só a iteração só nesse caso aí, a iteração de mercadorias que vai usar a view para cada item, sacou? Mas ali no mesmo, você colocou no último, depois de mercadoria, você coloca. Eu coloco o fallback se a mercadoria se não tiver nada, sacou? Foi ainda aí. Eu? Não, achei que ainda não. Deu certo não? Parecia que falou mais. Não, o meu apareceu, só não fiz o sidebar, porque eu não, tinha tudo bem. usar o Bootstrap e eu não achei pra cá classe ainda. A internet tá muito legal. Tá ruim mesmo. Faltou algo. Você sabe se o 4G pega aqui? Não, só 3G. Só o 3G mesmo? Pelo menos do meu, só 3G. Lá no mercadoria aí, professor, deixa eu dar uma olhada. Esse item vazio? Ou item normal? Aí pessoal, a ideia é que esse item mercadoria, por exemplo, você pode usar em outras áreas da sua aplicação, não necessariamente no sidebar, sacou? Daí a gente tem um reaproveitamento total de código aqui, sacou? Então a ideia principal do Blade, pessoal, do template Blade, é você arrumar o código da sua view, sacou? Ok. Eu tô colocando ele do banco, né? Tô colocando, né, gente? Ficar organizado o código. Aí eu tirei o center nome, aí tá lá os objetos, né? Só que não é nome, velho. Não sabe? Eu falei. Eu sei, tô passando mal aqui. Eu falei que isso é da zica. Deu certo aí, pessoal? Só comendo, é pronto. Seguinte, como a gente está trabalhando com uma transportadora, suponhamos que o dono da transportadora virou para você e falou: ah, eu gostei desse sidebar, eu quero que apareça na aplicação inteira. Ou que seja lá nas páginas iniciais, né, sem ser dentro do formulário. Todas as páginas iniciais ele quer que apareça essa sidebar, sacou?
Como que você teria que fazer isso normalmente? Normalmente assim. Agora, né? Com o que a gente sabe até agora, como você faria isso? A gente tem que passar toda vez o mercadorias para a view, sacou? O array mercadoria tem que passar para a view. Aí imagina, a gente tem mercadorias controller, veículos controller e clientes controller até agora. Aí vocês vão ter que repetir essa passagem de parâmetro nos métodos dos 3 controllers. Tá? Uma vez até você faz, só que à medida que você vai tendo que repetir, vai ficando. Não, vai perdendo sentido, só de você ficar repetindo o código. É aquela história do dry, vocês lembram? Aquele conceito de DRI, dry. Don't repeat yourself. Quem já ouviu falar disso? Isso é uma máxima da programação. Nunca se repita. Tá bom? Se você fez algum código e você viu que você está copiando e colando ele em outro lugar, isola esse código como um método, sacou? E chama esse método nos 2 locais, sacou? Que aí você não se repete. Entendeu? Então isso aqui é uma máxima da programação que a gente deve seguir, independente da linguagem, do ambiente, sacou? Então, beleza. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai usar as View Composers. Vamos lá. Essas View Composers, a gente vai criar elas. Até aqui no livro fala que a gente tem várias formas de criar essa View Composer. A primeira forma que ele dá de exemplo aqui é a gente... Vamos lá. Aqui dentro de... App Providers, App Service Provider. No App Service Provider, pessoal, olha só, a gente depois, mais pra frente, a gente vai estudar o que são os Services Providers, os fornecedores de serviço do Laravel. Basicamente, ele faz a injeção desse serviço direto no nossa view, sacou? Para a aplicação inteira, né? Mas depois a gente vai ver com calma como funciona o serviço, sacou? Nesse momento, o que a gente precisa saber? Se você quer passar esse sidebar, por exemplo, as mercadorias, né? Não o sidebar nesse momento. Se você quer passar o array de mercadorias para, sei lá, para a view toda, como que você faria? Vamos lá. App Service Provider, aqui a gente tem um método chamado boot. Então esse método boot é aqui, ó, Bootstrap Any Application Services. Então ele é a inicialização de todos os serviços da aplicação. Então esse método vai ser chamado toda vez que a aplicação for iniciada. Toda vez que você, quando fala iniciar a aplicação, ele dá um F5, sacou, lá no PHP. Se todo mundo usa o layout principal que a gente fez, botar o sidebar no principal, não, pode ser, entendeu? Mas eu tô falando assim, de você adicionar, mas aí você vai ter que passar a mercadoria para lá toda hora, tá? Entendeu? Vamos lá. Tem um exemplozinho aqui. Para você, a primeira opção é compartilhando uma variável global. Aqui, pessoal, é porque a gente não faz a consulta no banco de dados. Porque se a gente fizesse aqui nesse momento, Como é que ficaria? ficaria mercadorias, find, ou recente, sei lá. Vou pegar por número. É as últimas, né, na verdade. Mas vamos lá, find. Isso aqui, lá, mercadorias, etc. Que seja. Mas no nosso caso, eu vou só copiar o vetor lá do cara que no caso aqui seriam os mercadorias recentes. Aí você teria que criar uma função lá na sua classe para limitar as últimas e ordenar pelo ID dela, por exemplo. Deve ter, Tá. deve ter. Como que a gente faria, pessoal? Olha só.
Então isso aqui a gente está compartilhando como uma variável global, ou seja, todas as views vão ter acesso a essa variável, sacou? Todas as views da aplicação. Então a gente está compartilhando com todo mundo. View share. Aí a gente vai colocar o nome, no caso aqui mercadorias. Opa. E nossa variável, mercadorias. Peraí, professor, peraí. O NetBeans, eu tenho que configurar ele para apagar os espaços. E vocês estão vendo esses espaços aqui? Esses espaços lá no Git eles ficam tudo vermelhos, sacou? Quando você vai fazer um diff, a comparação, porque é espaço em branco, sacou? Seria como se fosse espaço depois do final, sacou? Porque o Atom ele remove já automaticamente esses espaços. Isso aqui ocupa memória, sacou? Não é legal você deixar esses espaços aqui no seu código. Beleza, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Eu compartilhei a variável mercadorias com todas as views, sacou? Então aqui, olha só, com todas as views, não só de mercadoria, todas as views da aplicação, sacou? Por exemplo, a gente vai aqui na clientes, vamos lá. Clientes, cadê clientes? Detalhes. Você compartilhou, você passou pela variável mercadoria, só chamar a variável mercadoria. É, porque aqui a gente não tem a consulta dessas mercadorias, sacou? Aí por isso que eu coloquei na mão o array, entendeu? Mas no caso, como a gente faria lá, seria puxando o banco de dados, sacou? Então, o que você está fazendo, pessoal? Todas as views da aplicação vão ter acesso a essa variável mercadoria, sacou? Por isso que eu estou querendo pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acesso clientes aqui. Mercadorias, clientes. Aqui, clientes. Minha página clientes, ela ainda está com um layout antigo. Não está pegando o layout lá que a gente criou na aula passada. Calma. Então deixa eu abrir aqui. Estou bagunçado. Eu não gosto desse... A resolução é muito pequena, eu não consigo ver os arquivos todos. Usa o wall aí para fazer todos. Se esse projetor desse para colocar Full HD, isso é bem melhor, mas tudo bem. Vamos lá. Clientes Index. Tá, essa aqui. Detalhes do cliente, essa mesmo. Então tá, vamos fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Ó, Extends, layout principal. Beleza? Aí eu posso apagar esses caras aqui. Só deixar os cadastros do cliente que eu vou usar ele como título lá. Perceba, eu ia ter que fazer tudo de novo aqui. Eu só apago. Aí agora eu vou passar aqui para ele chamar o meu título. Ao invés de lista de mercadorias, vai ser cadastro de clientes. Aí aqui a gente tem formulário, título, etc. Beleza, o que eu quero fazer agora? Eu quero o meu sidebar aqui, ficou igual ao outro. Como que eu vou fazer esse sidebar? Não include. Não é include, é with. É, isso aí. Entendeu? Vai dar um with. Aqui eu vou acabar repetindo, pessoal, porque a gente poderia, se a gente não quiser repetir, a gente criaria uma view chamada barra lateral, sacou? Que aí você não precisaria repetir nem esse if, sacou? Mas nesse caso aqui, vamos só para adiantar. Beleza? Eu não estou passando mercadorias para esse cliente, para esse cara. Vamos ver se vai funcionar? Não testei ainda. Beleza? Não passei a mercadoria para esse cara. Olha como já mudou o layout da minha página. Tá bom. Só de ter feito isso. Vai até sair da área de infra, né? Para desenvolvimento web. É banco, né? Banco de dados. Banco dá dinheiro, cara.
Cara que mexe com banco é tudo rico. Não pode ser. Não pode ser. Não é o meu caso. Não pode ser o UOL. Deu certo aí, não? Não pode trazer todos. O que a gente está falando? Não pode trazer todos. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, só para vocês conferirem aqui, vamos lá. Abrir o meu clientes controller. Aqui no index, ó, eu não estou passando nenhuma variável. Acho que é porque eu não usei um. Beleza? Eu só estou chamando a view clientes.index. E lá na minha view, cadê? Pô, é muito pequeno, cara. Essa não. Essa. Aqui na view, eu estou usando a variável mercadorias, mesmo sem estar passando ela pelo controle. Sacou? Beleza, pessoal? Mas aí tem um problema, né? Isso aqui é o que a gente chama de overkill, sacou? Você está mandando mercadoria para todas as views, sacou? Você acaba carregando sua aplicação mais do que deveria. Então, qual seria uma maneira melhor de fazer isso? Você especificar a view que vai receber esse cara, sacou? Então, vamos lá, por exemplo. A gente pode fazer isso. Aqui no nosso App Service Provider, ao invés de a gente fazer isso, vamos lá, deixa eu colocar isso aqui, esse comentário, fica mais fácil. Caraca, travei a aplicação. Então aqui a gente vai compartilhar Demorou pra caramba. meio de uma closure. A closure, pessoal, é aquela função anônima que a gente usava lá no... Aqui, ó, essa funçãozinha, tá vendo? É uma função anônima do PHP que tem muito no JavaScript. Isso aqui é uma closure. Tinha explicado lá. Na verdade, eu acho que... Então o que a gente vai fazer, pessoal? Ao invés da gente passar para todas as views, a gente pode criar uma view sidebar, sacou? Como eu tinha falado aquela hora. Então aqui, mercadorias, vamos colocar em layouts, né? Que envolve layouts. Olha, se você pegou todo mundo... Como eu coloquei barra lateral, vamos colocar barra lateral .blade.php. A nossa barra lateral, ela vai receber, cadê? Você pisca de ganhar Tá onde? Tem que adiantar, pessoal. É grande. Como que é? Foi? Olha só. Então aqui a gente tem o nosso barra lateral.blade. Ele como... Aí agora eu não vou precisar mais desse it em todos os caras lá. A gente já tem só o barra lateral e vai dar um include em barra lateral. Sacou? Então o que eu vou fazer? Não, só comenta, não tira as coisas não, sacou? Que você fez. Por que a gente tá falando sempre uma barra lateral? A gente vai cancelar ele lá depois, não vai? Vai. A gente tinha feito isso só em... Então olha só. Retornando aqui, pessoal. O que a gente fez? Prestem atenção. Eu só tinha ele no mercadoria. Uma barra lateral da aplicação, ou do site, vamos lá, do site. Uma barra lateral em um site geralmente vai replicar em mais de uma página, sacou? Por exemplo, com os posts lá de um blog. Esses posts vão estar replicados em mais de uma página, sacou? Então, para você fazer isso, uma forma de você fazer isso, por exemplo, aqui, seria compartilhando os posts com todas as views. Aí, nas views, você teria lá o it, sacou? E mostraria a barra lateral. Só que no nosso caso, para a gente não ficar se repetindo, até isso fica se repetindo, a gente cria uma view parcial chamada barra lateral, coloca quem vai precisar lá, que é mercadoria, e a gente não precisa mais passar a mercadoria, porque olha só, cada view nossa vai usar essa barra lateral, o sidebar. Só que a gente não precisa ficar fazendo consulta do mercadorias toda hora. A gente já está fazendo isso quando a aplicação é inicializada, sacou?
no nosso método boot do App Service Provider. Depois a gente vai ver que pode criar novos fornecedores de serviços. Sacou? Então o que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar para uma view por meio da Clojure. Então vamos lá. View Composer. Por isso que esse cara aqui é o View Composer, sacou? Então vamos lá, a gente vai falar qual é a view que a gente está mandando. Nesse caso aqui, Layouts. Quem tem PHP Storm, ele é autocompleto, eu acho. Né? Layouts.lateral. Function. View. Como eu falei da Clojure, aqui, nossa function. E aqui a gente vai passar para view. View with. Eu não expliquei, pessoal, mas esse if aqui é uma outra forma de vocês passarem variáveis para view, sacou? Depois eu vou mostrar ali, ó, mercadorias. Esse função aí, o que é isso? É o Clojure, pô, a função anônima. Pô, não dá pra pôr acento, cara, tem que configurar isso. Parece que tipo de errado, mas não é. Começou as paradas, tá me lembrando bem isso já. Por quê? Tá me lembrando um callback. Callback? Lembra um pouco o callback mesmo, isso aqui. Mais tranquilo. Não vou mexer com callback aqui não. O if, viu, o if eu tô passando que só pô. mercadorias vai usar essa parada. Esse if aqui, pessoal, vocês podem usar ele também lá para passar variável para view. Se vocês acharem que é mais fácil do que passar com array, vocês podem usar o if lá nos controllers. Aqui eu só estou falando que eu vou passar para essa view uma variável mercadorias com o nome mercadoria. Ele não deixou, porque ele não está deixando colocar o mesmo nome. Que o PHP Storm está dando erro? Ele está falando que a variável mercadorias não foi definida. Mas ela está no escopo aqui. Ela está dentro do escopo. Pode pegar e pontar aqui, ó. Mas ela está dentro do escopo, tá? Eu posso fazer isso lá dentro também. Iniciar ela dentro do... Dentro da function da Clojure. Deu certo? Deu chazão. Só não chamei ainda. Aí beleza, vamos lá. Então a gente tem barra lateral. A gente volta lá pra aqui. E a gente vai pegar esse barra lateral e colocar lá no meu cliente. Cadê? Aqui, ao invés desse camarada todo aqui, @include. Layouts. _lateral. Vamos testar? Pode. Então, pessoal, olha só, olha o que a gente economizou aqui. A gente não precisa mandar as mercadorias do controller para view, beleza? Porque a gente já fez isso no boot da aplicação, sacou? Lembrando que o PHP, o ciclo de vida da aplicação do PHP é quando você dá um F5, sacou? Se dá F5 ele carrega, sacou? Se você olhar pelo Apache, ele starta o processo do Apache quando você dá um F5, sacou? Se você tem um servidor muito demandado e você olhar o top lá, o gerenciador de tarefas, você vai ver um monte de processo Apache, sacou? Rodando. Então, por isso que o PHP, assim, o PHP é bom, mas ele acaba consumindo recurso demais da máquina, sacou? Principalmente o processador. Entendeu? Mas assim, se você olhar o Java, que come memória com farinha, né? Então não tem tanta diferença.
Mas nada que 2 GB de memória RAM por processo do Java não resolva. Vamos lá. Ah, você tem o include. Include, agora é o include. Chapei o it lá. Não, o it eu movi lá pro lá no barra lateral. Não tem problema não. Include. Não tinha certo, não tinha mudado nada, estava pegar a variável. Pessoal, isso aqui tem muitas utilidades, sacou? Por exemplo, um toolbar que você faça na sua aplicação. Vamos supor que esse toolbar, ele, sei lá, ele tem uma pesquisa que vai ser referenciada com uma lista de mercadorias, sei lá. Aí você está na lista de clientes e você faria um filtro para me mostrar as mercadorias só daquele cliente, por exemplo. Quando você vai evoluindo na sua aplicação, vocês vão vendo como vocês podem usar essas coisas. Então, isso que eu passei para você agora são as View Composers, sacou? Então, é isso que a gente fez agora, por causa aqui do Composer. Beleza? Você está passando o vetor, mano. Não está funcionando, não. Está funcionando, estou passando o vetor de objetos. Eu peguei todos, estou passando o vetor de objetos. Né? Aí você passa o vetor de objetos para a barra lateral. Eu estou usando lá Aí lá na barra lateral, no sidebar, você vai ter o it. Beleza, aí o it está chamando o item. O it está chamando o item. Aí lá no item.blaze eu tenho a variável com o mesmo nome lá do que você está passando no it. Sidebar, no it, ponto nome. Né? E não está dando certo. Ponto, eu falo ponto, mas tá. setinha, Entendi. costume. E não está dando certo. Mas qual erro está dando? Ah, não, Object Collection no meio. Nenhuma coisa que a gente conhece. Poderia sair barra no canal. Tá com 2 dedos. Olha aqui, só super difícil você levantar. Como é que é? Meu sidebar tá com 2 dedos. Agora que eu chamei aqui. Deixa eu ver se a funcionária está desligada. Parece que sim. 22 graus. 22. De Marte, né? O que eu vou fazer com 22 graus. 22? Aqui tá fresquinho, cara. Não tá, né? Então, o outro deve estar desligado. meio alto. Tá aberto só. As paletas não segura mais, fechado. Foi, Aí pessoal, tem outras formas de você fazer isso também, criando uma classe customizada do Composer, sacou? Só que a gente não vai entrar nessa... A gente não vai ficar muito profundo em certos pedaços não, tá pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem se aprofundar aí por conta própria, sacou? Mas isso aí já é suficiente para o que a gente precisa nesse caso da View Composer. Isso é muito interessante. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Ó, vocês também podem criar diretivas customizadas do Blade. Por exemplo, aqui o Blade tem um unless. Vocês poderiam criar uma com seu nome, sei lá, @Edgar, faz, sei lá, dá 0 para todo mundo, por exemplo. Dá 10. Então, vocês podem criar uma diretiva com o nome de vocês, sacou? Vamos supor que vocês querem organizar o código ainda mais, aí vocês fariam isso. Mas aí a gente não vai entrar nessa parte não, sacou? Queria ver aqui. Porque aqui não tem mercadoria, não tem. Pessoal, falei demais, eu queria que vocês praticassem um pouco. Porque senão eu fico só passando, vocês vendo a matéria e não... Vocês precisam praticar, sacou? Vamos lá? Tem 25 minutos aí. Então o que a gente... Olha só. Até agora, o que a gente tem? Clientes, mercadorias e veículos. Certo? Então, eu vou querer as ações para... Todas as ações, no caso, para esses 3 controles no mínimo. Sacou? Isso aí vai ser, no caso, quando a gente terminar a parte de banco de dados, aí a gente já vai... vocês já vão fazer a entrega disso para a gente fazer a avaliação, sacou? Por que eu quero terminar isso logo? Porque acabando essa parte, eu quero que vocês foquem no PI, sacou? Porque aí vocês vão poder desenvolver o PI aqui na aula, entendeu?
Entendeu? O que é decoração nova? Professor, como saber? Estudando. Não. Ah, Nossa, ao vivo. Ao vivo, tá gravando? tá gravando. Tá ao vivo, foi no Maxwell, tá? Então, como saber se eu tenho o Bootstrap instalado aqui? Os Instalado? arquivos dele dentro do meu projeto. Ah, você pode ver aí, cara. Não, primeira coisa que tem que ver é onde ele tá Eu tenho apontado. uma pastinha aqui Bootstrap. Certo. Beleza, mas como saber se... Tem que chamar lá no. Não, mas essa pasta Bootstrap aqui não é a Bootstrap do Bootstrap não, sacou? Bootstrap é inicialização, a grosso modo é inicialização, sacou? Tá, se eu for usar Bootstrap, onde é que eu tenho que Bootstrap colocar? você vai colocar no Public, sacou? No Public, CSS, aí você coloca ele lá. Mas na verdade, cara, você deveria usar o Bootstrap na web, sacou? Você pegaria o CDN do Bootstrap, igual aquele dia eu pesquisei o CDN do jQuery, Não tem o arquivo aí. você não teria o arquivo aqui, sacou? O que acontece? O Bootstrap, o jQuery, eles são grandes, sacou? Pode entrar. Opa! Ah, tá. O Bootstrap, o jQuery, esses componentes de front-end, eles são muito grandes, sacou? Daí, quando você usa uma Cloud Delivery Network, a CDN, você aproveita o cache desses caras. Porque provavelmente o seu usuário, ele já entrou em algum site que carregava esse cara. E se ele já carregou o bootstrap.min.css aqui, por exemplo, já vai estar no cache. Esse carregamento não precisa mais ser feito, sacou? Pelo Chrome. Entendeu? Então, e dificilmente esses CDNs caem, sacou? Tem muita réplica, sacou? Não, procurei na internet, não digita não. Não, Bota Bootstrap eu achei CDN. mesmo no Google. Ah, você achou mesmo, tá. Aí isso aqui é só mandar lá pro link. Aqui, ó, Aí eu vou colocar lá no meu layout. no principal, layout, por exemplo. isso aí. Principal é aqui. Isso aqui. Não, aí sempre antes, né? O seu layout, seu arquivo CSS sempre por último, sacou? Porque aí, se você quiser sobrescrever alguma propriedade que o Bootstrap zoou, que isso tem muito, o Bootstrap, cara, ele... Nossa, eu não sou fã do Bootstrap não, pra falar a verdade. Eu não sou muito fã de framework de interface, sacou? Tem uns que são muito bons, que tem um lá que... Até quem me apresentou foi o Kelvin, da período passado. E é o Materialize. Ele imita a interface de usuário do Android, sacou? A Material Design da Google. É muito legal, sacou? Se vocês puderem testar, Materialize, ele é muito bom. Agora, o Bootstrap, pessoal, ele é do Twitter, né? Então, vai ficar igual um monte de aplicação que tem aí, sacou? Se você não customizar, seu aplicativo vai ficar igual um monte, sacou? Então, eu não sou muito fã não, pra falar a verdade. Eu prefiro eu mesmo fazer o design, sacou? E assim, quando você tem muito campo e tal, aí vale a pena usar, sacou? Só pros campos e tal, mas pro layout da sua aplicação, do site, é bom você fazer o layout mesmo, sacou? Porque seu aplicativo ele tem que ser personalizado para você, sacou? Para a marca da sua empresa, do seu cliente. Se você simplesmente usa o Bootstrap e sai colocando os componentes lá, usando a grid do Bootstrap, por exemplo, ou sem alterar o layout, cara, vai ficar igual o dos concorrentes, sacou? Então, se o usuário do seu cliente entrar querendo algum diferencial, pelo menos na página, ele não vai ver, sacou? Então, precisa de um trabalho de design, principalmente no mundo atual, sacou? Não tem como. A gente aqui na nossa disciplina não vai focar no front-end, como eu falei com vocês. Mas pro PI, por exemplo, vocês precisam ter um negócio apresentável, sacou? Como é que vocês vão mostrar lá um negócio só com tabela e com aquela borda da tabela? Não dá, cara. Tem que fazer um negócio mais bonito. No final do vídeo. Aí isso aí já vai carregar o Bootstrap na sua aplicação, sacou? Beleza? Agora, esse Bootstrap aqui do Laravel não é isso, sacou? Ele é a inicialização do framework aqui, sacou? Esse autoload aqui, pessoal, é para carregar
as referências que você fizer nos controllers, nas classes, sacou? Tipo, a gente faz os... Deixa eu pegar aqui uma... Professor, Fala. eu coloquei o link do Bootstrap na minha principal português, do layout. Certo. Aí todas... aí eu tenho lá uma outra view que dá um include desse layout. Ele estende o layout. Aí ele dá um extend. Aham. É. Extend. Então quer dizer que tudo que eu fizer ali, que eu colocar as tags do Bootstrap, Vai pra todo mundo que estiver estendendo. ah tá, porque aqui não tem. Assim não faz E vamos falar no Gulp aí, pessoal. O Gulp, ele é um, posso dizer, um gerenciador de construção do front-end, sacou? Com o Gulp você consegue, como que eu posso dizer? Você normalmente vai construir o seu front-end com um monte de componentes, sacou? Igual a gente agora acabou de adicionar o Bootstrap. Geralmente você vai adicionar um monte de componentes, sacou? Então, o Gulp, eles... Vamos ver o site aqui, mais fácil. Vou mostrar o Gulp, depois eu vou mostrar o que é o que o Laravel usa. Isso aqui a gente não vai entrar, porque como eu falei, a gente não vai mexer com front-end. Então eu vou pular o capítulo aqui desses componentes front-end, sacou? Quanto que é esse livro aí? Quanto? Eu paguei R$184 hoje. Já tentei achar na internet e não achei. Rapaz, foi lançado em fevereiro, cara. Professor, internet. Não, eu sei, por isso tá difícil de achar, entendeu? Daqui a pouco vai estar na internet, mas tem que ter um camarada pra escanear, sacou? Professor, você comprou no... Na Amazon brasileira. Dá pra pegar na mídia digital? Dá pra pegar o quê? Mídia digital. Não, porque eu teria que comprar a mídia digital, só comprei o impresso. Sacou? Assim, mas pode ser entre o digital... Acho que pode, cara. Dá uma olhada lá. Mas não sei se é só pra Kindle, né? Eu nunca comprei e-book na Amazon, não. Qual o nome dele? Laravel Up and Running. Mas pessoal, olha só. Tudo que... Eu uso o livro porque eu preciso organizar a aula, sacou? Agora, o site do Laravel, ele é muito completo, sacou? Muito completo, a documentação dele. Mas assim, se vocês quiserem comprar o livro, fiquem à vontade, sacou? Ah, sim, claro. Porque tá gravando. Tá gravando. Comprar quantos livros? Comprar amanhã. Mas o... 12 páginas só. 12? Tem as 12 primeiras páginas, parece. O cara tá escaneando aos poucos, né? É. Não, achei um aqui com 101 páginas, cara. São 431, quando vocês acharem é o livro todo, tá bom? Vamos ver se vai carregar mais. Não carregou não. Mas então, pessoal, O Intel é loucute. eu precisei ficar na fila de espera, eu tinha reservado esse livro na Amazon americana em novembro. Só que estava demorando muito, eu cancelei a reserva. Aí em janeiro eu vi que na Amazon brasileira já estava vendendo, sacou? Pré-venda, né? Aí lançou em fevereiro e chegou aqui dentro pra mim. A Amazon entrega muito rápido, sacou? Porque não usa Correios, né? Ou usa Correios. Não lembro se veio no correio ou na transportadora. Acho que veio em transportadora. Porque Correios, o problema é o Correios. As empresas entregam rápido, os Correios não. Bom, beleza. Só que vamos lá, pessoal. O Gulp, ele é aqui, ó. É uma caixa de ferramentas, né? Para automação do desenvolvimento front-end, sacou? Então, é porque vocês até agora só criaram o front-end e não precisaram criar uma versão de produção, por exemplo. Sacou? Só que existem várias, por exemplo, tem um componentezinho que ele atualiza o navegador, o browser sync. Ele atualiza o navegador quando você salva o arquivo, sacou? Então dá pra você usar, ele tipo cria um servidorzinho, sacou? Dá pra você fazer uma configuração no Gulp, ou no caso do Laravel é o Elixir.
O Elixir ele é construído em cima do Gulp, sacou? Só que é específico pro Laravel. Aí se vocês quiserem se aprofundar no que seria o Elixir, não sei como é que pronuncia isso. Daí é interessante para quem quiser levar a sério mesmo o Laravel, sacou? E aí você cria arquivos de configuração, enfim. Não sei quem já ouviu falar aí no LES, no SAS. Já ouviu falar? Não. O LES e o SAS, quase isso. Só que é SAS com 2 S, não com 2 As. Sacou? O SAS e o LES, eles são formas de você escrever o CSS mais inteligente, sacou? Você cria o CSS e... Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu ver, SAS. Você cria o CSS com variáveis, com funções, sacou? As mixins. E aqui, ó, o SAS é uma linguagem baseada em CSS que depois compila. E ele, o que é que ele faz? Você tem o CSS, sei lá, com variáveis, com funções, e que depois eles compilam, entre aspas, e geram um arquivo CSS. Então, por exemplo, se você tem uma cor que você usa na página inteira, você tem que ficar repetindo, sacou? Você tem essa cor que você usa para fonte, para fundo de botão. Aí, ao invés de você colocar essa cor para todas as classes que você for usar essa cor, você cria uma variável cor padrão, recebe, sei lá, vermelho com azul, sacou? Porque aí depois, se o seu cliente falar, não gostei dessa cor, muda a página inteira. Você não vai ter que ficar dando Ctrl F lá para mudar, sacou? Você muda em um lugar só, porque você tem a variável, sacou? Então, e esse cara ele precisa ser compilado, o SAS. Para você compilar e gerar um CSS, você pode rodar o watch dele lá, que é um programinha que fica observando se teve alteração, ou você configura no Gulp, igual ele está fazendo aqui. Aí, por exemplo, para o seu CSS rodar mais rápido, você vai precisar diminuir ele, sacou? Porque cada espaçozinho que você deixa sobrando, ele acaba gerando mais, aumentando o tamanho do arquivo. Então, quando você faz o minify, você reduz tanto o CSS, o JavaScript também tem minify. E isso aqui tudo são processamentos, pré-processamentos que você faz do front-end. Sacou? Então, pessoal, daí a gente... Deixa eu ver aqui, Laravel, abre. E o Laravel já vem com isso aí como é que eu posso dizer? Previsto no Elixir. Então, quem quiser mexer com automação da parte do front-end, se vocês forem entrar em produção, se vocês forem trabalhar, por exemplo, como full stack, provavelmente, emprego aqui no estado, pessoal, na área de programação web, dificilmente vocês vão ser só o cara do back-end, sacou? Vocês vão ser o cara de tudo, sacou? Então, vocês vão ter que fazer o front-end e o back-end, sacou? Daí vocês vão precisar saber o que são essas ferramentas de automação de construção, né, do front-end. O programador tem que fazer qualquer tipo. Tem que fazer tudo, cara. Qualquer tipo de programa, de noite. Rapaz, eu não dormi essa noite trabalhando, pra vocês terem. Fazendo programa. Eu não dormi essa noite fazendo programa. Pessoal, meu bootstrap não funcionou. Rapaz, tem uma camisa, já viu? Eu faço programa. Tem que Aí tinha que ser colocar- atrás, à noite. Aí tem que colocar o JavaScript também, não? Por quê? Lá do Bootstrap. Porque eu coloquei só o... Não, olha só. E não funcionou. O JavaScript você vai precisar se você for usar componentes de JavaScript do Bootstrap, sacou? Ó, get Bootstrap. Eu estou usando só Porque o Bootstrap ele tem componentes, por exemplo, formulário, que vão rodar só com o CSS, sacou? Fica muito pesado. Vou colocar o link lá também. Aí aqui, ó, tá vendo? CSS componentes, tá vendo? JavaScript ainda, sacou? Aí se você vai usar aqueles menuzinhos, sacou? Aí, pô, aí vai precisar de JavaScript, sacou? Mas vamos lá, get installer. Aqui, ó, no site do Bootstrap tem a CDN. Cadê? Aqui o script. Aí o script do Bootstrap você vai colocar lá no final, sacou? Cadê? Você
o atalho aqui no NetBeans. Ctrl Shift N, não. Enfim. O atalho fuzz igual o Shift do PHP Storm ajuda pra caramba. Eu posso colocar um hoje? No principal. No final do principal aqui, tá vendo? Você tem o jQuery. Você bota o Bootstrap também. Ah, pode crer. Você pode botar dentro do script ou fora. Tá bom? Se você tiver certeza que você vai usar em todas as views, aí você bota fora da section script, porque pô, já vai estar sendo usado em tudo. Tá bom? Aí sempre no final o script. Porque o problema do script não é nem que ele é grande, é que ele pode fazer algum carregamento e interromper o carregamento da página, sacou? E isso é grave. Entendeu? Beleza, pessoal? Então, aula que vem, banco de dados. Aí. Opa! Já tô